O Michel Louvi tem um artigo chamado Ecossocialismo e Planejamento Democrático. Esse artigo está disponível na internet, vocês podem ler depois se tiverem curiosidade. O que o Michel Louvi faz nesse artigo? Ele pretende pensar uma transição socialista baseada nos princípios do ecossocialismo para combater a mudança climática, a degradação ambiental, a emergência climática. Tudo certo, tudo louvável, tudo ótimo, ninguém vai discordar. E aí o Louvi apresenta vários princípios do que deve ser uma transição ecossocialista mais democrático possível. No plano dos princípios, ninguém vai discordar. Percebe? Eu chegar para Cauê e dizer assim, ô Cauê, tu quer uma transição socialista em que a gente elimine os combustíveis fósseis, que a gente preserve a natureza, que a gente consiga produzir muito mais, destruindo menos a natureza, gerando menos lixo, com o máximo de democracia possível, com os trabalhadores decidindo o processo de produção, de organização da vida social nos seus múltiplos setores, eu aposto que o Cauê vai dizer que sim. Todo mundo vai dizer que sim, todo socialista, todo comunista vai dizer que sim. Mas qual é o problema desse artigo do Louvi? O pressuposto do artigo é que existe uma revolução mundial em andamento em todos os países ao mesmo tempo. Então, quando você abre esse artigo do Michel Louvi, não existe contra-revolução para se defender, não existe imperialismo, não existe sabotagem, não existe bloqueio econômico, não existe a CIA, não existe a OTAN, não existe pressão diplomática, não existe o que está acontecendo agora, por exemplo, em que os países ricos centrais do capitalismo monopolizam a vacina contra o Covid-19 e 80% das vacinas aplicadas no mundo foram aplicadas em países ricos desenvolvidos. Não existe nada disso. O Louvi imagina uma transição socialista que vai acontecer ao mesmo tempo em todos os países do mundo. Se tem uma transição acontecendo ao mesmo tempo em todos os países do mundo, some a própria dimensão de uma questão nacional na revolução. Some o imperialismo. Some o problema do desenvolvimento das forças produtivas frente a um bloqueio econômico. Some o problema da sabotagem. Por exemplo, como a gente vai se defender da CIA? Que é a agência de espionagem mais poderosa e mais forte do mundo e que a gente sabe teve participação ativa na derrubada e na destruição de vários projetos revolucionários e governos de esquerda, como o caso Salvador Allende no Chile ou a derrubada do governo João Goulart no Brasil em 64. Esses problemas não aparecem porque o Louvi imagina um quadro ideal, um quadro idílico em que não existe contra-revolução, não existe imperialismo. Quando você pensa uma teoria assim, essa teoria é o que Gramsci chamaria de um napoleonismo anacrônico e antinatural. Não napoleonismo, seria anacrônico e antinatural, porque se para Gramsci, Trotsky pensa numa dimensão muito militarista, essa revolução internacional, o Louvi imagina uma revolução internacional mais abstrata ainda. E aí não precisa pensar todos esses problemas que o Gramsci colocou aqui. Por outro lado, não se deve jamais esquecer que o desenvolvimento histórico segue as leis da necessidade, até que a iniciativa passe nitidamente às forças que visam a construção, segundo um plano, da via pacífica e solidária, divisão do trabalho. Isso que Gramsci colocou, que não se deve esquecer que o desenvolvimento histórico segue leis da necessidade, até que a iniciativa passe, ou seja, até a vitória da Revolução Mundial, isso que não existe. O Louvi esqueceu. Percebe? Então, quando você pensa um quadro desse tipo, um quadro belo, um quadro idílico, um quadro idealista, que nunca vai acontecer, porque vamos combinar, gente, a revolução, ela nunca vai acontecer em todos os países ao mesmo momento. Simples e objetivamente, assim. Acho que, inclusive, eu nem preciso nem explicar o porquê disso, né? Isso não faz nem sentido, considerando que toda a experiência de organização do proletariado, embora tenha uma influência internacional, ela é nacional. Então, enquanto os trabalhadores do Peru estão, nesse momento, com possibilidades de eleger um candidato que se afirma marxista-leninista, seguidor de Mariátegui para a presidência, a gente tem Jair Bolsonaro. E a alternativa com mais votos a Jair Bolsonaro é Lula, que está longe de ser revolucionário, está longe de ser qualquer coisa. Pelo contrário, é um social-liberal. Então a classe trabalhadora do Peru está numa temporalidade diferente da classe trabalhadora brasileira. E o capitalismo é assim. Então a própria hipótese de uma revolução mundial ao mesmo tempo, na mesma dinâmica, não faz sentido absolutamente nenhum, percebe? Então quando você imagina desse tipo de coisa, conceitos não nacionais, você rompe a dialética entre o nacional e o internacional, entre a questão nacional e o internacionalismo, e aí você consegue colocar
esses falsos debates. Ah, Jones, é revolução permanente ou socialismo num só país? É por isso que eu digo, é uma falsa polêmica. Eu trabalho com Gramsci, que Gramsci diz que, nesse momento, no núcleo da questão, Stalin estava certo, e depois Gramsci passa a fazer a crítica a Stalin com a virada que ele tem a partir de 1929, com a coletivização forçada do campo. Então, Gramsci analisa concretamente cada momento histórico sem cair em esparrelas, em idealismos, em política fácil.